para dar início à sua conferência. Obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. Um grande gosto aqui regressar uma vez mais a Bissau e dizer-vos que é com muita alegria que me associo a este grande momento, que não é só um grande momento para a Guiné-Bissau, mas é um grande momento para a humanidade, que é comemorar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por isso só posso também agradecer o amável convite que me foi dirigido para aqui vir participar nesta cerimónia, a convite do PNUD, e portanto saudar também esta iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento a respeito desta efeméride e portanto agradecer sempre a amável hospitalidade, também invocar o nome do senhor representante residente do PNUD, também agradecer o Dr. Omar, que está neste momento a chegar à sala no tempo certo, toda a sua amabilidade, gentileza e competência na organização desta conferência e, em particular, propiciando a minha vinda e também já agora a vida do professor Wagner Menezes, também saúdo, e cumprimento os palestrantes que estão neste evento da maior importância. Também gostaria de cumprimentar de um modo especial o Sr. Diretor da Faculdade de Direito de Bissau, que dirige estes trabalhos, a dizer que é com muito gosto também que o revejo, faculdade onde já por diversas vezes proferi conferências, faculdade que está geneticamente ligada também a uma das minhas casas, a Faculdade da Universidade de Lisboa, embora há 20 anos esta parte eu me tivesse transferido e feito a minha carreira numa outra Faculdade de Direito Público em Lisboa, que é a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Também gostaria de cumprimentar o colega deste painel, o Dr. Vasco Biagué, também com dizer-lhe com muito gosto que se propiciará este diálogo científico sobre os assuntos que aqui nos trazem. Cumprimentar a assistência, as autoridades aqui presentes, todos os colegas também que vêm de outros países de língua portuguesa e, portanto, julgo que estarmos aqui todos reunidos para comemorar os direitos humanos é um grande acontecimento, não apenas de uma perspectiva meramente jurídica ou legal ou constitucional, mas do ponto de vista também daquilo que significam os direitos humanos na nossa vivência coletiva, seja a nossa vida política, seja a nossa vida social, seja a nossa vida económica. E, portanto, correspondendo a esse amável convite, preparei também um PowerPoint que vou projetar à medida que for falando dos diversos temas. Há vários temas que em causa, cada um destes temas daria para falarmos durante 2 ou 3 dias, vou fazer a síntese possível dentro do tempo que me é atribuído. E falarei sobre direitos humanos, separação de poder, justiça e democracia, portanto 3 blocos de temas numa abordagem que será essencialmente uma abordagem relacionada com os direitos políticos ou com, digamos, o lado político dos direitos humanos, não tanto o lado económico ou social, isso será objeto de outras intervenções, mas, portanto, concentrando mais na perspectiva política. Aqui um breve sumário sobre aquilo que eu vou dizer, os vários tópicos da minha intervenção, mas há aqui uma desconexão entre o PowerPoint e o que eu não consigo, ali não está a passar ali daquele lado, podia para ver esse assunto, mas de facto farei um breve sumário sobre os temas que vou aqui referir. Eu, a título interlocutório, fazer só uma breve referência aos 70 anos da Declaração Universal e, portanto, nesse sentido, dizer o que é que ela representou, como é que ela foi aprovada, entretanto, o que é que isso significou do ponto de vista da evolução nestes 70 anos, e, portanto, a Declaração Universal não é apenas o único texto de proteção de direitos humanos, foi de facto um texto muito importante porque foi o texto pioneiro, mas em grande medida a Declaração Universal foi depois desenvolvida, foi concretizada em múltiplos outros textos de proteção dos direitos humanos e em múltiplos sistemas ou mecanismos de proteção desses mesmos direitos humanos. Mas isso não retira qualquer singularidade ou qualquer relevância à Declaração Universal, porque de facto ela tem a relevância de ter sido o texto pioneiro e ter sido, digamos,
o Big Bang deste movimento internacional de proteção de direitos humanos, em que precisamente tudo começou precisamente com a aprovação da Declaração Universal e tudo o que isso depois significou no plano do desenvolvimento e da concretização desses mesmos direitos. E, portanto, este é o sumário da minha intervenção, que eu vou referir nestes vários temas. Também falar um pouco sobre o que é o Estado Constitucional de Direito e depois os 3 temas que me foram atribuídos. E depois, no fim, alguns minutos, talvez abusando da liberdade que me deram, também para vos falar sobre uma nova realidade, que é uma realidade recente, que é a questão da boa governação, a good governance, ou a boa governança, na expressão que se usa mais no Brasil. Aliás, o professor Wagner Menezes falará também sobre isso, mas no fim da minha intervenção falarei um pouco sobre este novo conceito, que é um conceito recente e um conceito em grande medida cunhado pelas Nações Unidas, mas que é muito importante porque é um conceito interdisciplinar e vai às vezes para além de uma visão mais clássica ou tradicional que nós temos em relação ao Estado de Direito, em relação aos direitos humanos. E, portanto, confirmando aquilo que eu vos estava a dizer, até para fazer algum tempo, na medida em que era necessário colocar aqui o PowerPoint a funcionar devidamente, e que agradeço porque agora está muitíssimo bem, mas recordar esse dia 10 de dezembro de 1948. A Declaração Universal foi aprovada numa Assembleia Geral reunida em Paris. Houve vários redatores, embora 2 pessoas tivessem sobressaído como os seus autores materiais. Um professor francês, René Cassin, aliás, que receberia alguns anos mais tarde o Prémio Nobel da Paz, mas também uma senhora muito importante nesse processo, a doutora Eleanor Roosevelt, que tinha ficado na altura viúva do presidente Roosevelt americano, mas que foi muito importante também na redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Houve vários redatores, se consultarem o site das Nações Unidas, há várias pessoas, julgo que 9 foram redatores de várias partes do mundo, mas estas 2 personalidades, o professor René Cassin e a doutora Eleanor Roosevelt, foram de facto os autores principais da redação da Declaração Universal, que, não sendo um texto em si vinculativo, conseguiu uma coisa fantástica nas Nações Unidas, que raramente acontece, ou raramente acontecia, agora num novo contexto pós-Guerra Fria talvez seja mais fácil, é que não teve um único voto contra. Todos votaram a favor, à exceção de 8 países que se abstiveram, mas ninguém teve a coragem de ter votado contra. E, portanto, isto é muito significativo sobre a importância do texto que nós estamos neste momento aqui a referir e, no fundo, a comemorar. Quem é que votou contra? Quem é que se absteve? E ninguém votou contra. Por um lado, alguns países na altura do leste, do chamado Segundo Mundo, por razões de natureza política, e alguns países, não todos, mas alguns países árabes também o fizeram. Não votaram a favor, abstiveram-se. Mas, de facto, a circunstância de nenhum deles ter votado contra, penso que é a prova cabal, se outras provas não existissem, de que estamos perante um texto fundador de uma nova ordem de valores de que o mundo, aliás, muito carecia. Mundo, aliás, nesta altura, traumatizado, ensanguentado por uma Segunda Guerra Mundial, que foi o que foi, não vale a pena estar a entrar em pormenores, e de facto a Declaração Universal significou a necessidade por todos sentida de resgatar a proteção dos direitos fundamentais, que já existia desde o século XIX, nos vários países, para um nível que oferecesse a máxima qualidade e a máxima segurança. E, portanto, os direitos humanos significam um salto de qualidade em relação a esses mesmos direitos que já antes existiam, mas que eram protegidos ao nível das Constituições, sobretudo depois do liberalismo, embora já no século XX, com uma nova geração de direitos, que entretanto surgiu a segunda geração de direitos. Mas o reconhecimento dos direitos humanos no plano internacional trouxe 3 grandes novidades, ou 3 grandes características decisivas para o seu sucesso. Por um lado, a ideia da superioridade, porque se os direitos humanos são garantidos ao nível do direito internacional, eles estão acima dos direitos nacionais, até acima das Constituições, podemos dizer. Por outro lado, se há um texto que é, por todos reconhecido, um texto que não recebeu qualquer voto contrário,
e um texto que depois se multiplica em vários textos regionais e universais, isso significa que esse texto é portador de direitos e de valores que são universais, que não são de nenhuma civilização contra outra civilização, não são do Ocidente contra o Oriente, não são do Norte contra o Sul, não são dos países pobres contra os países ricos. São valores universais a que todos têm direito, independentemente da sua situação geográfica, do seu grau de desenvolvimento, ou da sua cultura, ou da sua religião, ou do seu sistema político. E, portanto, essa ideia da universalidade, que já era em si uma ideia implícita, desde logo na natureza humana, mas ela tornou-se aqui muito importante porque ela tornou-se visível, tornou-se positivada, isto é, os países aceitaram como um texto normativo que se tornou indiscutível que esses valores realmente existissem e que esses direitos fossem reconhecidos. Porque até então discutia-se muito no problema do direito natural a necessidade de reconhecer valores universais, sim senhor, mas quem é que definia esse direito natural? Com a Declaração Universal, o direito natural, no fundo, tornou-se escrito, tornou-se claro, tornou-se visível, tornou-se indiscutível, com formulações escritas que ninguém até hoje tem ousado discordar ou pôr em causa. E um terceiro elemento muito importante, que é um pouco mais sofisticado, a chamada indivisibilidade dos direitos humanos, significa algo, aliás, muito bem referido pelo Sr. representante residente do PNUD aqui na Guiné-Bissau, no início desta conferência, que foi o facto de os direitos humanos serem ao mesmo tempo direitos civis e políticos, mas também direitos económicos, sociais e culturais. Uns não podem viver sem os outros. E, portanto, a condição humana não é apenas uma condição de liberdade, mas é uma condição de igualdade. E, portanto, sem direitos económicos, sociais e culturais, também não há direitos humanos, e às vezes temos a tendência para sobrevalorizar ou valorizar os direitos civis e políticos contra os direitos económicos, sociais e culturais, quando hoje, aliás, nem é essa a tendência. Hoje a tendência é para haver uma fusão ou uma interligação entre, por um lado, direitos civis e políticos e, por outro lado, os direitos económicos, sociais e culturais. E o que é curioso é que esta Declaração Universal, no seu tempo, num tempo em que o Estado Social estava a nascer na Europa, já tinha consagrados direitos sociais, direito à saúde, direito à educação, direito à segurança social. Esses direitos estão lá, desde 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu, em particular, na minha intervenção não vou falar desses direitos, como vos disse há pouco, mas não quero deixar de frisar a importância desta característica da chamada indivisibilidade. Não podemos dividir os direitos humanos em compartimentos, porque isso dá origem a que uns sejam respeitados e os outros fiquem postergados para um momento qualquer posterior que nunca vai acontecer. E, portanto, esse aspecto foi muito importante, além do mais, num momento posterior, e agora falando nos sistemas de proteção, em que nas Nações Unidas se colocou a questão de saber se devia haver apenas um único pacto de direitos humanos ou se eles podiam ser divididos em dois pactos, solução que, aliás, infelizmente virá a acontecer, porque em 1966, quando foram aprovados os dois tratados para concretizar a Declaração Universal, optou-se por dois pactos diferenciados, um para os direitos civis e políticos e outro para os direitos económicos, sociais e culturais, por razões de natureza política, de luta política entre o primeiro mundo e o segundo mundo, entre o bloco ocidental e o bloco de leste. Mas, na verdade, isso não foi bom, porque os direitos humanos não são divisíveis, são indivisíveis, dada a interconexão óbvia e íntima entre direitos civis e políticos e direitos económicos, sociais e culturais. Claro que depois, de 1948, aliás, como na teoria da explicação do universo, depois do Big Bang, o que é que sucede? Sucede que aqueles valores se vão espalhando por todo o universo, ou por todo, neste caso, por todo o mundo, por todos os países, por todas as regiões. E, portanto, o que nós temos visto desde 1948 tem sido a multiplicação de sistemas, de mecanismos concretos de proteção de direitos humanos. A Europa foi o primeiro continente que o fez, no âmbito do Conselho da Europa, aprovando a importante Convenção Europeia dos Direitos do Homem, aliás, com duas coisas muito importantes e pioneiras: um Tribunal de Direitos Humanos e, por outro lado, a possibilidade do cidadão individual poder queixar-se junto desse tribunal, sem qualquer intermediação dos países, mas claro que esse sistema depois se replicaria nos vários continentes, na América, em África, e as Nações Unidas, elas próprias também teriam o seu sistema a partir de 1966, com os tais pactos
embora de todos o sistema das Nações Unidas tenha uma maior debilidade, porque não há um tribunal internacional das Nações Unidas sobre os direitos humanos, enquanto os outros vários sistemas ele existe, em África existe, na América existe, na Europa até temos agora dois sistemas, o sistema do Conselho da Europa e o sistema da União Europeia, mas de facto, e isso tem sido muito discutido no âmbito da reforma das Nações Unidas, não há ainda ao nível universal um tribunal internacional de direitos humanos. Claro que podemos dizer que temos o TPI, o Tribunal Penal Internacional, que em parte cumpre essa tarefa, mas é apenas em parte, porque tem outros problemas que nós sabemos, mas de toda a maneira não ocupa todo o espaço que é ocupado pela pluralidade de direitos humanos. Portanto, em uma breve apresentação, não vou falar sobre os vários sistemas, porque isso realmente nos levaria muito longe. Mas, de toda a maneira, eu gostaria ainda de referir algo muito importante da vossa Constituição. A Constituição da Guiné-Bissau. Não vou falar aqui na história político-constitucional da Guiné-Bissau, acho que é uma história muito interessante, porque não tenho tempo, mas vou apenas referir algo que me parece muito significativo, que é a circunstância de esta Declaração Universal dos Direitos Humanos ter sido também recebida pelo próprio direito constitucional da Guiné-Bissau. E o artigo 29, número 2, diz precisamente disso, diz que os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, esta Declaração Universal, sendo aprovada por uma mera resolução da Assembleia Geral, em si, sem uma vinculatividade direta, ela própria faz parte do bloco da constitucionalidade da Guiné-Bissau. E, portanto, não é preciso dizer mais nada, nem é preciso sequer ratificar essa Declaração Universal, ou até não seria necessário ratificar outros textos, porque esta Declaração Universal já seria sempre vigente na Guiné-Bissau e ainda por cima ao nível de um texto com valor constitucional. Claro que é conveniente que a Guiné-Bissau vá ratificando todos os vários textos, sobretudo das Nações Unidas e do sistema africano, porque eles são múltiplos e vão desenvolvendo outros direitos que na altura não poderiam estar na Declaração Universal, mas fica aqui esta nota a respeito da importância que o vosso texto constitucional quis atribuir à própria Declaração Universal. Claro que tema para outra intervenção seria saber se a Declaração Universal de 48 precisa ou não precisa de uma revisão, de um lifting, isso é outro assunto. Talvez precise, mas de toda a maneira aqui estamos num momento não de a rever, mas de a comemorar e, portanto, realçar aquilo que ela trouxe realmente de pioneiro. Mas eu vou continuar a minha intervenção agora falando realmente dos vários temas que me propuseram. Portanto, fechando este parênteses inicial sobre a importância da Declaração Universal. E nós hoje vivemos um contexto da idade contemporânea em que falamos em constitucionalismo e em que falamos de Estado de Direito Democrático. E falar de constitucionalismo significa o quê? Significa que o poder político dos Estados é um poder político limitado. Significa que já não há arbítrio do poder. E como é que esse poder dos Estados é limitado? É limitado através de um conjunto de características que foram trazidas pelo chamado constitucionalismo como movimento filosófico, movimento político, movimento jurídico também, através da criação de uma nova organização do Estado que de facto até ao século XVIII não existia e passou a existir. E nós hoje no mundo não temos nenhum Estado que não tenha uma Constituição. Pode haver Constituições pouco efetivas, mas na verdade esses vários países têm Constituições e portanto isto significa que neste tempo que nós designamos de Estado Constitucional, isso significa que os Estados têm uma Constituição, que é uma lei superior às demais, e uma lei que é sobretudo importante pelo seu conteúdo, pelos princípios ou pelas características que ela traz para a organização política, social e económica de um país. Separação dos poderes, eleições, democracia, república, direitos fundamentais, laicidade e pluralismo religioso. Portanto, são vários direitos e vários modos de organizar o Estado que são típicos do Estado Constitucional, típicos de um Estado que começou a ser construído desde o século XVIII e que antes não existia.
características que não eram reconhecidas. Até ao século XVIII não havia nenhum país que fosse uma república. Não se esqueçam disso. Até ao século XVIII não houve nenhum país que tivesse separação dos poderes. E, portanto, vejam o que é que a humanidade fez em 200 anos. Ter posto de lado toda uma tradição, em muitos casos, multissecular, para não dizer milenar, em que novos valores e novas instituições constantes foram trazidas. Nem todos os países tiveram o mesmo ritmo, mas julgo que é uma grande felicidade para todos nós vivermos neste tempo constitucional e não vivermos ou não termos vivido no século XVIII ou no século XVI ou no século XIII, porque nunca poderíamos ter a oportunidade de desfrutar destes valores, destes princípios de um Estado de Direito Democrático que o constitucionalismo evidentemente propiciou. Claro que nestes 200 anos houve coisas que mudaram, houve coisas que correram mal, sim, houve experiências totalitárias, houve, de extrema esquerda, de extrema direita, sim, mas no fim de contas, no princípio do século XXI, nós verificamos um maior consenso em relação aos direitos humanos, um maior consenso em relação à democracia e um maior consenso em relação à separação dos poderes e à importância dos tribunais independentes e imparciais para reconhecer os direitos humanos. E, portanto, desse ponto de vista, pensando no medidor dos Estados de Direito dos vários países, ou do grau de Estado dos países, penso que esse instrumento que pudesse medir, mensurar a qualidade e o número de países, penso que o resultado é positivo em comparação com muitos tempos e muitas fases anteriores. Agora, entrando especificamente nos vários blocos temáticos que foram sugeridos. O primeiro deles diz respeito à separação dos poderes, porque o Estado de Direito é um princípio constitucional, acho consagrado na Constituição guineense, mas o Estado de Direito depois tem múltiplos compartimentos, digamos assim. Um deles é a separação dos poderes. Aliás, a ideia que foi trazida por dois autores, fundamentalmente, talvez o principal destes dois autores foi um autor francês, Charles-Louis de Secondat, barão de Montesquieu, conhecido por Montesquieu, que em meados do século XVIII escreveu um livro muito importante chamado O Espírito das Leis. E, portanto, é aí que se pode sediar a principal concepção da separação dos poderes. Houve outro autor, um autor inglês, John Locke, também falou disso, mas, a meu ver, não com tanta perfeição como falaria Montesquieu sobre a teoria da separação dos poderes. E nesse tempo, para ele, era uma teoria, de facto, porque Montesquieu escreveu em meados do século XVIII. E o que é que nós tínhamos em meados do século XVIII na França? Tínhamos um Estado absoluto. Luís XIV, depois a seguir Luís XV e XVI, mas tínhamos um Estado absoluto. E, portanto, aquilo que ele escreveu foi apenas aquilo que ele escreveu. Não teve qualquer adesão à realidade. Mas aquilo que ele escreveu depois inspirou, 30 anos depois, ou talvez 20 anos depois, as revoluções francesa e americana, respectivamente, essas sim que puseram em prática, embora em moldes diferentes, esta teoria, esta proposta de organização política defendida por Montesquieu, em que se achava que devia haver uma separação orgânica ou funcional entre os três poderes. O poder legislativo para o Parlamento, o poder executivo para o rei, ele na altura não estava a pensar em repúblicas, porque só havia monarquias, e o poder judicial para os tribunais. Depois os Estados Unidos interpretaram de maneira diferente, há quem diga que é de maneira mais correta, a proposta de Montesquieu, enquanto na França a separação dos poderes foi sempre interpretada de maneira bastante diferente daquela que foi defendida precisamente por um seu conterrâneo, que foi o próprio Montesquieu, que era francês. Mas hoje as coisas ainda existem nos termos em que foram apresentados no século XIX. Se Montesquieu ressuscitasse, ficaria feliz com a aplicação da sua teoria da separação dos poderes? Tenho dúvidas, mas ainda podemos falar na separação dos poderes. Mas hoje a separação de poderes é muito diferente daquela que era no século XIX, por várias razões. Não estou com isto a dizer que tivesse deixado de existir a separação dos poderes, ela continua a existir. Mas a separação dos poderes no tempo do século XIX era uma separação dos poderes que tinha como contexto um outro problema, ou dois outros problemas de fundo, que era o problema da monarquia versus república, porque num sistema monárquico o rei não é legitimado pelo povo, porque num sistema monárquico não há soberania popular, por um lado, e o rei detém um dos poderes que tinha, que era o poder executivo, nem havia ministros, nem sequer havia primeiro-ministro, no século XVIII ou no século XIX.
Aliás, nas Constituições portuguesas, a primeira vez que se fala em Primeiro-Ministro é na Constituição Republicana de 1911. Por outro lado, o Parlamento era um Parlamento ainda monárquico e pró-democrático, porque ainda não era bem democrático, não havia sufrágio universal. O sufrágio era um sufrágio restrito. E, portanto, a separação dos poderes também servia para conter o poder que pudesse ser exercido por funções do Estado que não eram também democráticas, porque a função monárquica, que era a função legislativa, não era monárquica, que não era democrática, e a função legislativa também tinha as suas dificuldades, porque também não era propriamente inteiramente democrática. Mas a partir do momento em que no século XX nós evoluímos para um sistema democrático perfeito, diria assim, com sufrágio universal, e também a partir do momento em que em muitos países se transitou para uma república, em que há presidentes da república que são eleitos, e em que não há órgãos de representação monárquica ou aristocrática, então aí a separação dos poderes, pelo menos entre função executiva e função legislativa, deixa de ter interesse, porque o executivo é sempre uma emanação da democracia, seja indiretamente quando é investido pelo Parlamento, nos sistemas parlamentares, seja diretamente quando o próprio governo é o presidente que é eleito diretamente pelo povo, que é o caso dos sistemas presidenciais. E, portanto, desse ponto de vista, essa parte da teoria da separação de poderes deixou de ter um interesse específico e tendo ficado o quê? Tendo ficado, sobretudo, a necessidade de separar, de um lado, o poder judicial, essa separação vai se manter, de um lado o poder judicial e do outro lado os outros poderes do Estado, o poder legislativo e o poder executivo. Aliás, há um autor alemão dos anos 70, 80 que reteoriza a separação dos poderes e chega a uma conclusão muito interessante, ele e outros, aliás, que é esta. Hoje a separação dos poderes é o quê? É a separação entre decidir e controlar, entre decidir e fiscalizar. Essas duas funções é que não podem estar na mesma pessoa ou no mesmo órgão. Mas a separação dos poderes mantém-se. Mantém-se, por um lado, porque há uma distribuição de poderes por vários órgãos, havendo uma pluralidade de órgãos, mas, sobretudo, nunca se pode misturar quem faz e quem controla. Quem controla não faz, quem faz não controla. E, portanto, é por isso que, nos dias de hoje, se tem realçado, sobretudo, a importância da justiça no âmbito da separação dos poderes. E portanto, hoje, num contexto de Estado democrático, não é tão importante haver a separação dos poderes entre a função executiva e a função legislativa, se esses órgãos são democráticos, direto ou indiretamente. Muito mais importante desta perspectiva, já vou falar da democracia, é a perspectiva da separação, essa tem que ser firme, rígida e total, entre as funções legislativa e administrativa e a função judicial. Aí é que não pode haver misturas, porque essas misturas matam por completo o Estado de Direito. Ora bem, então, agora em relação à Justiça, o tal Poder Judicial que deve permanecer separado dos outros poderes. O que é que há a dizer sobre isto? E penso que com importância. Aqui eu diria que a Justiça pode ser vista de duas perspectivas. A Justiça do lado do Estado-Comunidade, ou seja, a Justiça do lado dos cidadãos. O que é para nós, cidadãos, a Justiça? Ou como é que eu chego à Justiça? E, por outro lado, a Justiça enquanto poder do Estado e enquanto função do Estado que é desempenhada por diversos órgãos e por diversas instituições. Falarei nas duas perspectivas. Talvez a primeira, ver a Justiça do lado dos cidadãos. A Constituição da Guiné-Bissau refere precisamente uma dessas dimensões, que é a dimensão, no artigo 34, do acesso ao direito. Então a pergunta é, o que é que os cidadãos têm direito à justiça? Mas o que é o direito à justiça? A verdade é essa, é que é muita coisa, cada vez mais coisas. Eu tentarei aqui referir alguns dos subdireitos desse direito geral do cidadão à justiça. Primeiro, desde logo, o direito à justiça significa, portanto, tendo várias dimensões, como referi, aliás, o artigo 32 também da Constituição o refere, o direito à justiça significa o direito de conhecer as normas aplicáveis, conhecer a legislação aplicável e o direito à informação jurídica, que é um aspecto muito importante que está referido no artigo 34 da Constituição guineense. Todos têm direito à informação e à proteção jurídica nos termos da lei.
Num Estado de Direito em que há justiça, os cidadãos não podem desconhecer as normas que sobre a sua vida se aplicam. Isto é um aspecto muito importante, mas não é o mais importante. O mais importante é o direito de eu chegar à justiça, porque se eu não chego à justiça, eu não posso ver os meus direitos protegidos. Portanto, não tenho, também de acordo com o artigo 34, parte final, não tenho o direito à proteção jurídica, porque no limite, qual é a instituição que me garante mais justiça? Ou que me garante melhor os meus direitos violados? É o Tribunal. Acima do Tribunal só Deus. Mas é o Tribunal. São os tribunais. Claro que pode haver outros órgãos que protegem e que alertam para a violação dos direitos. Sim, a sociedade civil, evidentemente. Temos aqui a senhora Presidente, não está aqui, da Comissão de Direitos Humanos da Guiné-Bissau, também tem o seu papel. Essa comissão também tem o seu papel. As ONGs têm o seu papel. O próprio Parlamento, o Governo também faz o seu trabalho, mas, no limite, quem tem a última palavra e uma palavra vinculativa sobre a proteção dos direitos ou sobre a sua violação são os tribunais. E, portanto, se os cidadãos não pudessem chegar aos tribunais, eles nunca poderiam ter acesso à justiça. E é curioso, agora recordo aqui um célebre autor, mas muito importante para o direito, julgo que muitos conhecerão os seus livros, Franz Kafka, em que é sobretudo conhecido por um livro chamado O Processo, em que há uma justiça arbitrária que persegue uma pessoa até à morte e essa pessoa é executada sem nunca saber porquê. É por isso que nós dizemos muitas vezes um processo kafkiano. Tem a ver com o quê? Tem a ver com este livro de Franz Kafka, chamado O Processo, em que precisamente conta uma história de alguém que é sucessivamente perseguido pela justiça e que depois no fim morre sem nunca saber porquê, porque nunca conseguiu perceber as razões que levam à sua execução ou à sua condenação à morte. Aliás, Kafka escreveu outro livro, neste caso é uma ideia de uma justiça persecutória, mas escreveu outro livro que é menos conhecido, que se chama O Castelo, é um livro maior e mais complexo, em que ele refere precisamente o contrário. Refere não uma justiça, digamos assim, invasiva e persecutória, mas uma justiça inacessível, neste segundo livro, O Castelo. Que é pouco conhecido, mas agora lembro-me disto porque a justiça para o cidadão não pode ser uma justiça persecutória, mas também não pode ser uma justiça inacessível. E, portanto, o Castelo de Franz Kafka era a tal justiça inacessível. Era essa a sua mensagem fundamental ao ter escrito esse livro. E, portanto, o cidadão, se quer justiça, tem que lhe chegar. Tem que ir lá. Mas como é que o cidadão chega lá? Aqui é que é o ponto. Tem que chegar por várias vias. Desde logo tem que poder intentar um processo, mesmo não tendo dinheiro para o fazer. Se não tiver condições económicas, não pode o Estado negar o acesso à justiça por insuficiência de meios económicos. Tem de haver assistência judiciária, ou apoio judiciário. Tem que o Estado organizar um advogado, indicar um advogado para o proteger e para fazer pelo cidadão as peças processuais. E depois a justiça não vai cobrar impostos pobre, porque se cobra impostos, na prática a justiça fica não efetiva. Por outro lado, um aspecto muito importante é que o direito de acesso à justiça significa que não há imunidades do poder, isto é, não há zonas dos poderes públicos, quaisquer que eles sejam, que se possam escapulir da intervenção de um controle judicial. E, portanto, aqui não há zonas sagradas, digamos assim, inacessíveis à justiça. Não. A justiça tem que chegar a todos os lugares, incluindo os atos legislativos e os atos administrativos. Claro que pode haver zonas específicas em que há uma maior discricionariedade por parte dos órgãos de decisão, quer política, quer administrativa, mas num Estado de Direito não há atos que não sejam suscetíveis de fiscalização. Portanto, a ideia da sindicabilidade judicial é uma realidade comum e necessária num verdadeiro Estado de Direito. E, por outro lado, o acesso à justiça também significa ainda outra coisa. Significa que, se o cidadão pode apresentar junto aos tribunais queixas a respeito de atos que tenham sido praticados contra os seus direitos ou lesando os seus interesses, isso significa que depois o Estado vai ser responsabilizado por essas práticas ilegais ou por essas práticas danosas. E a própria Constituição da Guiné-Bissau, no artigo 33, o refere precisamente
o princípio geral da responsabilidade civil do Estado pela prática de violações aos seus direitos fundamentais ou prejuízos causados aos próprios cidadãos. Portanto, esta é a primeira perspectiva sobre o lado dos cidadãos em relação à justiça. Mas também há o lado do Estado, e já agora só dois apontamentos aqui sobre dois artigos que estão na Declaração Universal sobre a Justiça, o artigo 8º, que precisamente refere isto que eu acabei de dizer, e o artigo 10º. Portanto, são os dois principais direitos que a Declaração Universal tem sobre a este respeito, embora depois tenha mais 2 ou 3, sobre um tema particular que eu agora não vou referir, que é o tema da aplicação da lei penal, que também é um tema importante para evitar o abuso do poder punitivo do Estado, mas estes são os dois principais direitos que estão na Declaração Universal em matéria de acesso à justiça por parte dos cidadãos, o artigo 8º e o artigo 10º. E já agora, também os meus parabéns à organização por divulgar aqui este livrinho com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que na verdade, além de ter ficado muito bonito, é muito útil. Agora então a tal segunda perspectiva sobre o lado do Estado ou das instituições do poder judicial. Também aqui há muita coisa para dizer. Agora já não é o cidadão que quer aceder à justiça, mas é sabermos em que termos é que um Estado de Direito se deve organizar do ponto de vista do exercício do seu poder judicial ou jurisdicional. As expressões aqui são sinónimas. Bom, desde logo a Constituição da Guiné-Bissau refere o assunto, tem um conjunto de artigos dedicados à justiça, aos tribunais, ao poder judicial, artigo é o capítulo 7, artigos 119 e seguintes, e eu diria que, deste ponto de vista, há aqui vários temas que estão em cima da mesa. Há temas que são inequívocos, há temas mais controversos. O que é inequívoco? O que é evidente? Desde logo o Estatuto dos Juízes tem de ter certas características de independência, imparcialidade, inamovibilidade e irresponsabilidade. Estas 4 características são sagradas. Porque se um órgão legislativo ou executivo destitui um juiz porque o juiz tomou uma decisão contra os seus interesses, não há Estado de Direito. A meu ver, parece-me isto evidente. Porque onde é que está a separação dos poderes? Então, se um juiz tem medo de decidir contra o ato de um governo ou um ato do Parlamento porque sabe que se o fizer vai ser despedido ou vai ser exonerado, esse juiz nunca será um juiz independente. Nunca fará nada de jeito, com o devido respeito. E, infelizmente, digo isto porque sei que isto tem acontecido nos nossos países amigos de língua portuguesa. Eu agora não vou entrar em pormenores, mas eu penso que sabem a que é que se referem. Não sabem? Sim ou não? Sim. E até aqui, pensando no país em que estamos, também podemos pensar em alguma circunstância remota, mas que aconteceu. Portanto, os juízes têm de possuir este estatuto de ser independentes, imparciais, inamovíveis e irresponsáveis. Aqui a responsabilidade não é no sentido mau da palavra, claro que os juízes devem ser fiscalizados no seu trabalho. Um juiz preguiçoso que não trabalha pode ser alvo de uma ação disciplinar, isso não tem mal nenhum. O que não se pode pôr em causa é a sua autonomia na decisão que ele leva a cabo de acordo com a sua consciência. Agora, se ele é preguiçoso, se não faz nada durante um ano, ele tem que ser realmente alvo de um processo disciplinar. Os juízes têm que ser objeto de um controle, não num controle no mérito das suas decisões, mas num controle da sua atividade, porque não pode haver juízes preguiçosos. Os juízes têm que trabalhar, e até porque hoje cada vez mais a justiça tem que ser uma justiça célere. Este é um primeiro ponto. Por outro lado, o Poder Judicial tem características próprias que permitem a sua diferenciação em relação a outros poderes do Estado. Quais são essas características? O Poder Judicial é um poder que aplica a lei, não é um poder sujeito à oportunidade política. Um juiz não é um político. O juiz é um juiz e um político é um político. E, portanto, o juiz aplica a lei, não aplica a sua opinião política às decisões. Se um juiz se transforma num político, há uma subversão completa do sistema jurisdicional e da função judicial. Por outro lado, as decisões judiciais são sempre obrigatórias, porque a tal palavra fundamental de um Estado é a palavra do juiz e, sobretudo, quando transitam em julgado, são palavras definitivas. Isto é, não há nenhuma outra instância
a que se possa recorrer depois de o juiz ter preferido a decisão em última instância. Portanto, estes são dois aspectos fundamentais da ideia do exercício da justiça, quer do ponto de vista dos juízes, quer da perspectiva das características que o próprio Poder Judicial deve possuir. Além do mais, ainda de referir que os tribunais obedecem a um modo próprio de funcionamento, que pode ser diferente dos outros órgãos do Estado. E há dois aspectos muito importantes, que são, por um lado, a publicidade das suas audiências e das suas decisões. Os tribunais não funcionam em maneira secreta, mas têm que funcionar com transparência aos olhos da opinião pública e, por outro lado, as decisões judiciais, para serem válidas, devem ser fundamentadas, precisamente para saber o que é que afinal determinou certa decisão. Portanto, tem que haver aqui um máximo cuidado na fundamentação das decisões judiciais, pelo menos as decisões de mérito finais, não tanto as decisões interlocutórias, mas sobretudo as decisões finais, e portanto há um princípio geral de dever de fundamentação das decisões tomadas pelos tribunais. Ainda nesta matéria, referir instituições ligadas à justiça, mas que não são Poder Judicial. Aqui é muito importante o Ministério Público. O Ministério Público não exerce uma função judicial, digamos assim, direta, mas é uma estrutura muito importante porque no âmbito penal detém o monopólio da ação penal e depois tem outras valências da proteção dos desprotegidos e também a proteção dos trabalhadores, no caso do processos laborais, ou a defesa dos interesses do Estado no âmbito do contencioso administrativo. Embora depois em cada país haja diferentes sistemas, no caso do Brasil há uma separação entre, por um lado, o Ministério Público e, por outro lado, a Advocacia Geral da União, que são duas coisas distintas e têm missões distintas. Em Portugal, julgo que é também a tradição aqui na Guiné-Bissau, é de Ministério Público incluir estas três funções: a ação penal, a proteção dos desvalidos e a defesa processual dos interesses do Estado. Por outro lado, também os advogados. Já agora sou advogado, somos também todos advogados, além de professores, mas os advogados têm uma missão muito importante, porque os advogados também contribuem para a justiça, porque os advogados procuram a justiça, são lutadores pela justiça. Há muitos advogados mártires que foram mortos, infelizmente, por terem lutado pela justiça. Às vezes não temos a consciência disto. E há muitas instituições internacionais que lutam pelos direitos humanos, que foram criadas e foram alimentadas por advogados, a começar pela Amnistia Internacional e muitas outras instituições. E, portanto, a advocacia tem aqui um papel muito importante também de luta e de proteção dos direitos humanos e muitas vezes tem o reconhecimento constitucional. Para terminar este ponto, o que é que então não é inequívoco? O que é discutível? O que é controverso? O que é que tem sido controverso? Há vários desafios que neste momento se colocam à justiça do modo geral e também julgo que aqui na Guiné-Bissau faz sentido colocar esses desafios. A Guiné-Bissau não tem um Tribunal Constitucional, essas funções são exercidas pelo Supremo Tribunal de Justiça, mas em muitos países tem-se discutido, aliás a tendência tem sido essa, a autonomização de um tribunal que exerça as funções do Tribunal Constitucional. É o caso de São Tomé, que há cerca de um ano e tal tem um Tribunal Constitucional autónomo, diferente do Supremo Tribunal de Justiça. Já tive a ocasião também de colaborar nessa legislação. Cabo Verde também instalou um Tribunal Constitucional autónomo há cerca de 2 anos. Nos outros países da lusofonia há tribunais constitucionais autónomos, à exceção de Timor-Leste e à exceção da Guiné-Bissau. Esse é um tema que merece reflexão, porque a fiscalização da Constituição não é uma coisa fácil, não é a mesma coisa que aplicar o direito civil ou o direito penal. Tem uma outra complexidade, porque o direito constitucional funciona muito com base em princípios e muitas vezes é perigoso aplicar o direito constitucional porque há uma linha, há uma fronteira tenue, para não dizer invisível, entre o político e o jurídico e portanto, se não houver cuidado na aplicação do direito penal, facilmente o constitucionalista resvala para opiniões políticas e isso é absolutamente indesejável. E se isso acontece já connosco, professores de direito constitucional, imaginem que isso vai acontecer com os juízes que sejam juízes constitucionais. Ou juízes que não sejam constitucionais, isso não pode ser pior porque não estão precavidos quanto a esse risco, que é um risco realmente elevado de misturar uma opinião política com uma opinião jurídica. Depois, a outra questão também que se tem colocado, sobretudo nos países mais envolvidos, a questão da privatização da justiça.
através da criação de tribunais arbitrais. Isso tem-se multiplicado com bons resultados e outros resultados não assim tão bons. Há aqui várias questões que estão em cima da mesa, mas é um tema importante, porque a arbitragem pode favorecer a celeridade da justiça e termos árbitros mais competentes em certas matérias específicas do direito. E, em alguns casos, até as arbitragens são mais baratas do que os custos da justiça nos tribunais do Estado, por incrível que pareça. Eu tenho essa experiência em Portugal. Eu também faço parte de um centro de arbitragem administrativa e fiscal, tributária, e garanto-vos que os processos que vão a esta instituição, o CAD, Centro de Arbitragem Administrativa, têm custas mais baixas do que o contribuinte ir protestar contra uma liquidação ilegal junto dos tribunais do Estado. Para já, só vai ter a resposta ao fim de 10 anos. Neste centro de arbitragem tem ao fim de 6 meses. E paga muito menos. Portanto, julgo que a justiça tributária é perfeita, neste caso, através de um processo de arbitragem. Nem sempre é assim, claro, não estou a dizer que isto seja um modelo generalizável, mas pode haver umas vantagens, ao contrário do que se diz, também de ser uma justiça mais barata. Mas posso dizer que, regra geral, a justiça arbitrária, a justiça da arbitragem, os tribunais arbitrais podem ser mais caros do que a justiça comum. Mas nem sempre isso sucede. Depois há novos desafios, a simplificação dos processos. Hoje o direito é uma matéria cada vez mais complexa. Há cada vez mais ramos do direito. Tem-se vindo a multiplicar direito do ambiente, direito do urbanismo, direito do consumo, direito da internet, direito da informática. Há cada vez novos ramos do direito, o ciberdireito, por exemplo, e outros. E, portanto, há cada vez mais leis. Portanto, muitas vezes é necessário que, além da complexidade do próprio direito, também se torna complexa a sua colocação em prática, através de ações que são cada vez mais complicadas, formas de processo cada vez mais complicadas. Hoje uma tendência recente é da simplificação processual, quer nos tribunais comuns do Estado, quer através da criação de tribunais específicos, que nós podemos chamar julgados de paz, ou os julgados especiais, no Brasil usa-se essa expressão, para resolver causas mais simples de uma forma mais célere e simplificada, muitas vezes até prescindindo de advogados. Coisa que, como imagino, não agrada muito à ordem dos advogados desse país, ou desses países. Também outros modos de ver a justiça, não como uma justiça punitiva, mas uma justiça de mediação. Também é muito importante os chamados, uma resolução alternativa de litígios que passe por um processo de conciliação e de mediação. Também é muito importante. E em África, outra questão também muito importante é a questão da justiça tradicional dos tribunais comunitários, que tem havido em algumas experiências que eu conheço melhor. O caso de Moçambique, por exemplo, há uma lei que ela própria prevê a existência de tribunais comunitários. Mas temos de avançar, porque o tempo vai passando, e agora falar um pouco sobre democracia, que será o último tópico. Dizer-vos algo que já sabem, e sobretudo que já intuem, que é, de facto, o princípio democrático ser hoje uma realidade indiscutível. E como vos disse, que se vai espalhando por todos os países do mundo e gostaríamos que existisse em todos os países do mundo, mas ainda não chegámos lá, mas devemos chegar lá e possivelmente no tempo das nossas vidas terrenas. Mas a democracia hoje também é um sistema, é uma realidade multifacetada. A democracia não se resume só a eleger pessoas. Isso é o básico. Se nós não podemos eleger os nossos representantes, mas não é só isso. Porque depois do dia das eleições, o cidadão não vai para casa e a democracia não fica entre parênteses para se reabrir só dali a 4 anos ou dali a 5 anos na eleição seguinte. Não. A democracia não é só chamada democracia representativa, mas é também a democracia representativa, é aquela que se traduz na eleição de pessoas, mas é também a democracia, por exemplo, semidireta, aquela que se traduz na possibilidade de o cidadão poder tomar decisões concretas sobre a vida coletiva, participar num referendo, apresentar uma iniciativa legislativa popular, apresentar um projeto de lei, por exemplo, ser o direito de petição. Portanto, instrumentos que dão pontualmente poder aos cidadãos, não para pessoas, mas para tomar decisões em nome dos órgãos que são os seus representantes.
Isso, claro, que não pode ser feito diariamente, porque os cidadãos não estão todos os dias a votar em referendos, mas em certas questões mais sensíveis é justo, isso aliás está previsto na Constituição da Guiné-Bissau, é justo que possa haver referendo. E depois uma terceira dimensão da democracia, que é ainda mais importante no intervalo que existe entre as eleições, é a chamada democracia participativa, que se traduz na possibilidade de os cidadãos, aqui a tal sociedade civil, que já falámos há pouco, de ser efetiva no exercício dos seus direitos. Quando as eleições acontecem, nós não vamos para casa e só vamos acordar ao fim de 4 anos para votar outra vez. Não. O cidadão é um cidadão vigilante. Dizia aqui no excelente discurso de abertura o Sr. Representante Residente que nós, sociedade civil, universidades, associações, advogados, nós temos que estar em alerta, temos que estar em vigilância permanente. O que é que isso significa? Significa que nós devemos participar, dando a nossa opinião sobre aquilo que está a acontecer, dizendo que está bem ou que está mal, conforme a nossa liberdade. Claro que a nossa opinião não vai mudar nada, mas muitas opiniões, num certo sentido, vão mudar alguma coisa. E eu conheço muitos casos de ministros que caem, que são destituídos por causa da chamada, que é opinião pública. E é muito importante numa democracia que haja uma opinião pública. E a opinião pública não é só a opinião publicada. A opinião pública é um sentimento comum que se gera através da multiplicação e da interação de opiniões individuais. E agora temos a facilidade disso poder ser feito através, não das vias da comunicação social tradicionais, mas até das redes sociais, que não são assim tão fortes como se julga, mas apesar de tudo têm a sua importância. Mas, portanto, numa democracia a opinião pública é para levar a sério. E em muitos países os governos mudam a sua orientação conforme aquilo que diz a opinião pública. Estão sempre a fazer sondagens, pesquisas. E estão já preocupados com as eleições seguintes, que não querem perder, como é óbvio. E a oposição quer ganhar, como é óbvio. E, portanto, o cidadão não é um cidadão passivo, mas o cidadão deve ser um cidadão vigilante que, entre as eleições, está preocupado com as questões comuns, as questões da política, e dá opiniões e participa. Claro que aqui tem um papel muito importante também os partidos políticos, que ao contrário também do que se pensa, não são só os partidos que estão no poder ou que estão representados nos órgãos de representação política, seja o Parlamento, seja o Governo ou seja a Presidência da República, se for um cargo partidário, mas os partidos também têm aqui um papel muito importante de pedagogia da democracia, porque os partidos são associações que têm um skill e têm uma natureza específica para serem os defensores da própria democracia, de doutrinar os seus militantes sobre os seus projetos de sociedade, de explicarem às pessoas como é que a democracia funciona e lutarem pelos seus ideais. Portanto, a pluralidade de partidos e o respeito pelos partidos é muito importante num sistema multipartidário para que as coisas possam funcionar. Pelo menos esta é a minha visão em relação aos partidos políticos. Sabemos hoje que há um certo desprestígio dos partidos políticos, há muitas opiniões criticando o chamado Estado de partidos, que é o Estado capturado pelos partidos políticos. Isso não sei se é bem assim, depende dos países, depende das circunstâncias, depende da evolução histórica dos países, mas apesar de tudo, olhando para trás, os partidos tiveram um papel muito importante no avanço das próprias democracias dos países em que eles se localizam. Já agora sobre isto também um apontamento aqui, uma recordação do artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que precisamente refere a questão da participação política, embora não de uma forma muito explícita, precisamente por causa da questão que na altura estava em crescendo o conflito entre o Ocidente e o Bloco de Leste, mas apesar do artigo 21 da Declaração Universal, contra o qual a União Soviética não teve a coragem de votar contra, já agora, nos países comunistas de então, já refere precisamente a possibilidade de o cidadão poder votar e de poder ser eleito participando nas instituições de natureza política. Mesmo a terminar, e uma pequena surpresa para pregar aqui uma pequena partida ao Dr. Omar, e para interferir na intervenção do professor Wagner Menezes, falasse um pouco sobre boa governação. Penso que é importante a boa governação, um conceito muito importante trazido pelas Nações Unidas, já que estamos numa conferência organizada pelo PNUD. Costumamos indicar as 7 características da boa governação, e eu diria que a boa governação tem aqui
três consequências fundamentais, ou três ideias fundamentais. Não vou agora desenvolver. Por um lado, a boa governação na decisão pública, princípios de imparcialidade, de concorrência e de probidade na decisão. Isso é muito importante. A boa governação no estatuto dos governantes. Ressaltaria aqui o dever de transparência que os governantes têm em relação aos seus interesses e ao seu património e à sua riqueza. E, sobretudo, ao facto de o exercício do poder ser, por definição, temporário e não se poder eternizar. Alguém, por graça, dizia, ainda bem que nós temos uma vida humana limitada no tempo, porque se nós fôssemos imortais, como o Drácula, os ditadores nunca mais sairiam do poder, ficariam lá 300, 400 anos. Ainda bem que a vida humana é limitada, porque mesmo havendo ditaduras, elas nunca passarão dos 70 ou dos 80 anos, porque ninguém vai viver mais do que 90 ou 100 anos, até agora. Mas não é isso que se pretende. Pretende-se é que num sistema republicano e democrático os limites dos mandatos existam e as pessoas exerçam funções públicas por um tempo pré-determinado e que não se possam eternizar nessa mesma função. Boa governação também significa outra coisa muito importante, a tal accountability, que é, ou a responsabilidade e a accountability são duas coisas distintas, ou eficiência e eficácia também são duas coisas distintas, mas significa em geral que quando se toma uma decisão pública tem que haver responsabilidade por essa decisão e tem que haver controle dessa mesma decisão. E portanto, numa boa governação há mecanismos de controle que devem ser exercidos. Eu depois teria aqui mais alguns aspectos para desenvolver, mas julgo que não se justifica, porque depois os outros colegas desenvolverão. Enfim, falei do Vago mesmo, mas posso falar também dos outros colegas que acompanham nestes 2 dias. A questão da responsabilidade, a questão da sindicalidade dos atos jurídico-públicos por parte dos tribunais. Outra questão muito importante, enfim, mais pormenores sobre o estatuto dos governantes. Penso que é uma matéria também importante, que seja bem vista e bem apreciada e, sobretudo, aplicada. Também é uma dimensão essencial da boa governação. A questão da responsabilidade civil em particular, também penso que vale a pena. E, portanto, aqui fica o meu agradecimento pela vossa atenção. Eu tenho vários livros publicados, aquele que talvez, aqui está um erro aqui que não é de Angola, mas é de Portugal. Eu tenho vários livros publicados de Direito Constitucional de Portugal, neste caso o manual em 2 volumes, e aqui é uma referência porque foi o último livro que eu publiquei, foi sobre Angola. Quem sabe se este momento não será premonitório para fazer também, tinha esse objetivo de fazer um livro sobre Direito Constitucional da Guiné-Bissau, porque tenho feito, de facto, Angola, Moçambique e Timor-Leste, mas ficam aqui com a indicação do meu e-mail e do meu telemóvel e, portanto, estarei à vossa disposição para depois continuarmos este diálogo. Se não for aqui no âmbito desta sala, certamente que será através do correio eletrónico e de outras oportunidades que me forem dadas. E, portanto, fica aqui também o meu agradecimento pela vossa presença, pela possibilidade de discutirmos os vários temas que eu trouxe aqui. E uma vez mais renovar o agradecimento por este convite, a satisfação de aqui estar, ainda que por breves dias, e felicitar o PNUD da Guiné-Bissau por esta oportunidade de aqui regressar, e em particular o Dr. Mar, que nos está aqui a ouvir, e os colegas que me acompanham. Sr. Diretor, muito gosto em estar aqui dirigido por si. Verifiquei que é um moderador e um presidente de mesa muito complacente, com uma paciência gigantesca por alguém que abusou não do seu poder jurisdicional, mas do seu poder de ter um tempo que não parece que não tem limite, mas que vai agora terminar. E muito obrigado pela vossa atenção e pela sua atenção. Muito obrigado.